Logo após o Tiranossauro, um dos dinossauros mais famosos na cultura pop é com certeza o Velociraptor, graças à sua aparição no clássico filme Jurassic Park de 1993. Embora com uma aparência imprecisa e um pouco grande demais, muitos de nós podemos ter menos noção do quão incrível esse animal era e, consequentemente, aprender mais sobre o verdadeiro Velociraptor. E hoje, em mais um vídeo deste canal, nós iremos conhecer mais um pouco sobre este magnífico dinossauro. O Velociraptor que conhecemos viveu na Ásia entre 75 a 70 milhões de anos atrás, no período do Cretáceo Superior, durante as idades do Campaniano e início do Maastrichtiano. O nome Velociraptor, como muitos já devem estar cansados de saber, significa ladrão ou garra veloz. E com certeza, o Velociraptor deveria ter sido um dinossauro rápido. Há pelo menos uma ou duas espécies de Velociraptor. A Velociraptor mongoliensis, a que mais nos referimos quando falamos deste animal, e a Velociraptor osmolski, nomeada em 2008, em homenagem à paleontóloga polonesa Halska Osmolska, ambas semelhantes entre si. Os restos da primeira espécie, mais comuns, foram descobertos na formação de Jadokta, na província de Omnogov, na Mongólia, enquanto os restos da segunda espécie foram descobertos na formação Bayan Mandahu, na Mongólia Interior, China. Uma ou duas espécies, pois a segunda espécie, em uma análise filogenética de 2013, foi recuperada como mais relacionada ao Linhiraptor, um outro dromeossaurídeo bem semelhante ao Velociraptor, e menos a outra espécie, o que a tornaria um pouco duvidosa, já que pelo menos em outros gêneros de dinossauros, as espécies estão intimamente relacionadas entre si. O Velociraptor era um dromeossaurídeo, como muitos de vocês já devem saber, e dentro da família Dromaeosauridae, ele tinha a sua própria subfamília, Velociraptorini, que incluía vários dos dromeossaurídeos asiáticos relacionados ao Velociraptor. Alguns dos velociraptorinos eram o Adasauro, Tisagan e o já citado Linhiraptor. Ao contrário do que é representado nos filmes, o Velociraptor da vida real não era um animal tão grande, sendo totalmente emplumado, tendo até 2 metros de comprimento, 90 centímetros de altura e pesando entre 15 a 20 quilos. Mas mesmo assim, ele ainda teria sido um animal perigoso. Acontece que os velociraptores dos filmes da franquia Jurássica, como muitos devem saber, foram inspirados no dromeossaurídeo deinônico da América do Norte, que também nem era tão grande se comparado aos raptores do filme. As evidências de que o Velociraptor teria penas não são diretas, pois não é conhecido nenhum fóssil deste animal preservando impressões de penas, mas elas são baseadas, em parte, pela descoberta em 2007 de uma série de protuberâncias ósseas fixadoras de penas no antebraço de um espécime atribuído, semelhante aos botões de penas das aves modernas. A evidência de penas no Velociraptor também vem de parentes que foram sim descobertos com evidências diretas de penas, como o Microraptor. Os braços com penas do Velociraptor não foram feitos para voar, pois eram curtos demais, e a fúrcula, o osso peitoral que ajuda as aves a voarem, não era adaptado o suficiente para realizar essa ação. Mas, por outro lado, supõe-se que eles tenham servido para ele se manter aquecido nas noites frias do ambiente desértico de onde ele viveu, para servir de exibição, para proteger e aquecer os ovos, e para ajudar ele a manobrar em suas corridas. O Velociraptor era um animal de corpo grácil, ágil e ativo, possuindo uma longa cauda, que era rígida por causa de vários ossos fundidos e duros, o que ajudaria ele a mudar de direção durante suas corridas. Os ossos do Velociraptor eram ocos e leves, como os das aves, e a tíbia, um osso da perna, era alongado, o que permitiria ele dar longos passos, com alguns paleontólogos sugerindo que ele de fato pode ter tido rajadas curtas de velocidade ao perseguir uma presa, com um estudo estimando que ele pode ter chegado até 40 km por hora nessas rajadas, tornando ele um dos dinossauros mais rápidos, perdendo apenas para os ornitomimossauros. A clássica grande garra curvada do segundo dedo do pé do Velociraptor
possuía 6,5 cm de comprimento em sua curvatura mais externa e era retraída para cima, fazendo com que ele andasse apenas sobre 2 dedos, o terceiro e o quarto. Tradicionalmente, se pensava que esta garra deveria servir para cortar e estripar suas vítimas, mas ela não era afiada o bastante para fazer esse feito. Propõe-se atualmente que ela deveria servir para perfurar e, como as aves de rapina modernas, a exemplo dos falcões e seriemas, ela também deveria ter sido usada para fincar em suas presas durante uma caçada. Baseado em uma hipótese de caça do Deinônico, o Velociraptor pularia em sua presa, firmando ela no chão com seu peso e sua garra, e usando seus braços emplumados para fazer com que ela não tente fugir, assim rasgando cruelmente com seus dentes sua presa ainda viva, em um comportamento de abate similar a das aves de rapina atuais. A cauda também daria suporte para o Velociraptor se equilibrar durante o ataque. Os braços emplumados dele tinham 3 grandes dedos com garras curvadas, de flexibilidade semelhante aos dedos das aves, sendo o primeiro dedo o menor e o segundo dedo o maior. Diferentemente do que é mostrado na mídia, os terópodes tinham os dedos para dentro e não para baixo, o que também se aplica ao Velociraptor, cuja a estrutura dos ossos carpais ou do pulso limitava as mãos dele para ficarem apenas com as palmas para dentro. O crânio do Velociraptor era longo, aproximadamente 23 centímetros de comprimento, estreito e curvado para cima na região do focinho, tornando-o distinguível de outros dromeossaurídeos. Os dentes eram curvos, pontiagudos e fortemente serrilhados, e tinha entre 13 a 15 deles na maxila superior e 14 a 15 na maxila inferior do Velociraptor, não sendo feitos para quebrar ossos, mas sim principalmente para cortar a carne. A força de mordida do Velociraptor não era muito forte se comparada à de outros dromeossaurídeos, com um estudo de 2022 estimando que ela seria de 304 newtons, ou 30 kg de força, mas ainda assim teria sido terrível para um animal pequeno. Estas características, junto com o corpo e as mandíbulas leves e longas dele, indicam que ele teria caçado animais pequenos e rápidos, como pequenos répteis e mamíferos, além de outros dinossauros, particularmente juvenis. Os velociraptorinos, em geral, tinham as mesmas características de terem focinhos e maxilas alongados, e dentes recurvados e pontiagudos, sendo caçadores seletivos de presas rápidas e pequenas. O Velociraptor também era um carniceiro oportunista e, sempre que precisava, iria se alimentar de animais mortos. As evidências para esse comportamento vêm da descoberta de dentes atribuídos e marcas de mordida na mandíbula de um Protoceratops, que provavelmente já estaria morto quando o Velociraptor apenas chegou e começou a se alimentar dos últimos restos de carne ali presentes. O Protoceratops era um animal mais grande e mais volumoso, então o Velociraptor teria evitado ao máximo entrar em confronto com um indivíduo vivo deste animal. Acredita-se que o Velociraptor teria aumentado significativamente seu nível de carniceiro se ocorressem estações secas prolongadas ou se fosse um indivíduo já debilitado. Dentre os dromeossaurídeos, o Velociraptor é um dos mais conhecidos por espécimes fósseis, com mais de 12 de espécimes fósseis descritos. O primeiro espécime conhecido foi descoberto em 1923, durante uma expedição de paleontólogos americanos do Museu Americano de História Natural à região dos penhascos flamejantes, no deserto de Gobi, expedição essa que ocorreu durante os anos de 1922 a 1924. Este espécime era um crânio esmagado, porém completo, junto com uma garra do pé, que Henry Fairfield Osborn, presidente do museu que realizou as descobertas, acreditou pertencer à mão do animal. Henry Osborn foi também o homem que descreveu o Velociraptor, nomeando o Velociraptor mongoliensis em 1924. Inclusive, no mesmo artigo em que descreveu o Velociraptor, Osborn descreveu também o dromeossaurídeo Saurornithoides e o Oviraptorossauro oviraptor. Embora esta tenha sido a descoberta primária para outras, a descoberta que com certeza mais se destacou foi a do fóssil Fighting Dinosaurs, ou dinossauros lutadores, descoberto em 1971
durante uma série de expedições entre os anos de 1963 a 1971, por paleontólogos soviéticos, poloneses e mongóis. Neste fóssil, foi preservado um Velociraptor em uma espécie de combate com um Protoceratops, onde a garra do pé do predador estava encravada na garganta do herbívoro, enquanto o bico deste estava esmagando o braço direito do Velociraptor. Postulava-se que os dois tivessem morrido juntos afogados, mas como o deserto de Gobi já era árido naquela época, é mais provável que os dois tivessem sido enterrados pelas dunas ou tempestade de areia. Quem começou essa luta e qual era o motivo dela? Ainda não temos certeza, já que tanto o Protoceratops, quando intimidado, pode ter partido para uma ofensiva, e o Velociraptor pode ter atacado primeiro também, se caso fosse um indivíduo inexperiente que não reconhecesse os perigos de enfrentar um herbívoro tão massivo quanto o Protoceratops. Para alguns pesquisadores, a garra encravada na garganta do Protoceratops sugere que provavelmente o Velociraptor teria usado ela para perfurar as regiões vitais de suas vítimas, como a própria garganta, resultando, claro, em uma grande perda de sangue e, consequentemente, a morte. Como foi dito mais ao início, o Velociraptor vivia em um ambiente desértico, com altas temperaturas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite, e por isso ele desenvolveu algumas adaptações para esse ambiente. Em um estudo em que foi avaliado a órbita ocular e os anéis escleróticos de um espécime, foi sugerido que o Velociraptor teria uma visão boa em condições de pouca luz, sendo um predador mais ativo ao anoitecer ou durante a noite, o que sugere também que a luta entre o Velociraptor e o Protoceratops pode ter acontecido durante um final de tarde. Como o deserto era mais frio durante a noite, o que seria mais confortável para o Velociraptor, essa foi uma vantagem para ele no quesito de caçar suas presas, caçando presas que não teriam sido tão ativas de noite. A audição dele também era aguçada, sendo sensível a uma ampla gama de sons. E pode ter sido um adendo a mais caso a ótima visão não conseguisse detectar presas. O Velociraptor tinha um encéfalo grande, uma característica não só dele, como também de outros dromeossaurídeos, o que sugere um nível de inteligência dessa família, bem como do Velociraptor, superior ao de outros dinossauros. Porém, isso não significa que o Velociraptor seria tão inteligente como é mostrado em Jurassic Park, conseguindo abrir portas. A inteligência do Velociraptor seria muito mais próxima da das aves atuais, com ele sendo capaz de fazer comportamentos quase tão complexos como os das aves. E isso também levanta outra questão. Ele era capaz de caçar em grupo de forma coordenada. Essa ideia vem do fato de terem sido descobertos leitos de vários indivíduos de diferentes idades agregados de outras espécies de dromeossaurídeos, como o Deinonychus, o que alguns pesquisadores sugeriram como uma evidência desse comportamento. Porém, há outros que sugerem que indivíduos de dromeossaurídeos teriam sido preferencialmente caçadores solitários e que uma vez ou outra eles podem ter se reunido para se alimentarem de um animal já morto. Embora muitos fósseis isolados de Velociraptor tenham sido encontrados na Mongólia, nenhum estava intimamente associado a outros indivíduos. Dado que eles viviam em um deserto, recursos como comida e água teriam sido escassos e eles poderiam ter sido animais solitários, o que teria sido a melhor estratégia de sobrevivência. Sendo um predador ágil, ativo e emplumado, muitos podem pensar que o Velociraptor era de sangue quente, mas isso é verdade até certo ponto. Estudos a respeito do crescimento ósseo dos dromeossaurídeos mostram que eles tinham um metabolismo mais moderado em comparação com as aves e mamíferos atuais de sangue quente. Um estudo de 2007 concluiu que animais de sangue quente tinham cavidades nasais maiores em relação ao crânio em comparação àqueles de sangue frio. O Velociraptor tinha cavidades nasais menores em relação às cavidades nasais de animais de sangue quente, e por isso ele foi recuperado neste estudo abaixo do nível desses animais. Os autores do estudo sugeriram que o Velociraptor não tinha o aparelho de termorregulação nasal bem desenvolvido, como o das aves modernas, já que a estreita cavidade nasal dele provavelmente não conseguiu abrigar uma concha respiratória bem desenvolvida. Uma ave atual cujo metabolismo pode ser comparado ao do Velociraptor
é o kiwi da Nova Zelândia, que é uma ave altamente ativa, com uma temperatura corporal estável e uma baixa taxa metabólica. Portanto, podemos dizer que o Velociraptor tinha um metabolismo meio-termo entre o das aves e dos répteis, sendo melhor em relação aos répteis, mas não tão quanto as aves atuais. Como já foi dito diversas vezes ao longo do vídeo, o ambiente do Velociraptor era semiárido e quente, repleto de várias dunas de areia, não muito diferente do deserto de Gobi atual. Há sedimentos mais úmidos na formação de Diadocta, que sugerem que ainda havia riachos em algumas estações do ano, embora eles tenham sido mais esparsos e de curta duração. No entanto, esse não foi um motivo para não haver uma diversidade extraordinária de outras espécies de animais, incluindo outros dinossauros. Havia outras espécies de dromeosaurídeos, como os semiaquáticos Hauscaraptor e Mahakala, e o Tsagan já citado. Por lá passaram também troodontídeos, alguns bem grandes, como o Gobivenator, o Bironossauro, o Saurornithoides e o Almas, o Oviraptorosaurus, como o próprio Oviraptor, o Sitipati, o Avimimus e o Kaan. Ornitomimosaurus, com o Aepiornithomimus sendo o único conhecido da formação, e Alvarezsaurus, como o Chuvuia e o Col. Os dinossauros herbívoros eram os ceratopsianos, Udanoceratops, Bagaceratops e o já citado Protoceratops, Pachycephalosaurus como o Goiocefale, e Anquilosaurídeos, como o Pinacossauro grangeri e o Minotaurasauro. Há também restos de Hadrossaurídeos, Saurópodes e Tiranosaurídeos. Porém, estes restos ainda não foram descritos ainda como espécies exatas. Pequenos, mas não menos importantes, eram os mamíferos da formação, como os Alambidalestes, Cryptobatar e Asiatério. Lagartos como Estesia, Telmassauro e Carusia. Crocodilomorfos como Chamosuchus e Gobiosuchus. Aves como Gobipteryx e Apizaraves. E tartarugas e anfíbios. Por incrível que pareça, a formação Bayan-Mandarru é semelhante em termos de fauna e ambiente à formação Diadocta, com até os mesmos gêneros de animais, como o Velociraptor e o Protoceratops, mas com espécies diferentes, no caso o Velociraptor osmolski e o Protoceratops helenicorhinus, com a espécie Protoceratops andrewsi sendo descoberta em Diadocta. Os outros dinossauros diferentes que conviveram com o Velociraptor osmolski eram o Dromeosaurídeo linha Raptor, os Troodontídeos linha Venator, Papiliovenator e Filovenator, e os Oviraptorossauros Macairasauro e Ulatelong, além de Pinacossauro grangeri e Pinacossauro mephistocephalus. Então, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês gostaram realmente do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e, se caso forem novos por aqui, se inscreverem no canal. Enfim, é isso e até o próximo vídeo.